Título deste episódio: se há barulhos no sótão, há que fazer a limpeza à casa. Bom, ao longo da história desta rubrica já se falou aqui de praticamente todo o tipo de assaltos a casas, desde os mais normais, em que bandidos entram em sítios e fazem aquilo que se espera que façam, não é? Que é levar coisas, até bandidos que entram em sítios e deitam-se a dormir em sofás. Já aconteceu pessoas chegarem a casa e têm um bandido a dormir num sofá. Mas isto que eu tenho aqui, creio que é a primeira vez e há que dizer que é espetacular. A polícia de Arlington County, no estado de Virgínia, na América, recebeu uma chamada telefónica de uma pessoa que, ao regressar de férias, encontrou a casa com claros e evidentes sinais de intrusão. Alguém tinha, de facto, entrado na casa. E como é que os donos da casa perceberam que alguém tinha entrado lá? Isto é magnífico. Eles perceberam que alguém tinha lá entrado nas férias porque quem quer que seja que tenha lá estado limpou-lhes a casa toda. E atenção, eu não estou a usar o verbo limpar como em roubar tudo o que tinham, não. Literalmente, quem lá entrou durante as férias mudou algumas coisas de lugar, talvez porque achou que ficava mais bonito, e limpou-lhes e arrumou-lhes a casa toda. Isso dá muita vontade de rir. Está lindo. Ainda assim, os donos da casa decidiram apresentar queixa à polícia. Eu, se apresentasse queixa à polícia para que eles encontrassem o bandido que me tinha feito isto à casa, era para agradecer ao tipo. Exatamente. Só pagar-lhe as horas. Isso foi alguém a gozar. Que amor de bandido. Que amor. Eu gosto de pensar que a primeira ideia do bandido era de facto roubar a casa, mas imagina que ele era meio obsessivo compulsivo e começou a ver as camas por fazer e louça por lavar e pensou: não. Assim não. Onde é que há um avental? Onde é que são os detergentes? Deixa-me, mas é tirar a mascarilha e limpar isto. Eu sou muito primário, ok? Na minha mente, os bandidos usam mascarilha todos. São anos e anos a ler as revistas do Patinhas e as histórias dos irmãos Metralha. Eu entendo. Todos os bandidos para mim são os irmãos Metralha. Têm uma máscara. E depois, neste caso, tirou para limpar. Bom, já da Califórnia chega a história de um tipo que assaltou de facto uma casa, levou coisas, mas deixou outras. O homem em questão sentiu tremenda necessidade de ir à casa de banho durante o assalto e foi, e esqueceu-se de puxar o autocolismo. E portanto, quando a polícia chegou, e apesar do homem ter tido cuidado de não deixar impressões digitais pela casa, deixou uma espetacular quantidade de ADN dentro da sanita. Eu não gabo a sorte do polícia a quem foi incumbida a missão de proceder à recolha do ADN, não é? Claro. Mas o que é certo é que depois disso o ladrão foi apanhado em horas. Esta é aquela rara história feliz e boa envolvendo não puxar o autocolismo, que é um drama. Bom, também da América, mas da Flórida vem esta história fascinante de uma família que andava há anos a ouvir ruídos no sótão. Isto é absolutamente creepy. E o pai dizia: são ratos, de certeza que são ratos. E uma das crianças da família dizia: olhem que não, olhem que é uma cobra. E o pai insistia: estou a dizer que são ratos. E finalmente descobriu-se o que era. Um destes dias, o pai subiu a escada para o sótão para averiguar o que raio estava a fazer os barulhos. E quando deu por si, estava frente a frente com uma boa. Não no sentido, oh boa! Não, no sentido de boa constrictor. Era uma cobra, o filho tinha razão, era uma cobra. No sótão estava uma boa constrictor com quase 2 metros de comprimento. Oh meu Deus. Uma cobra gigante. Ninguém liga à opinião das crianças e depois dá sarilho. É verdade. Já deviam ter aprendido isto, porque foi um poltergeist. A miúda estava sempre a apontar para a televisão e eles, não sei o quê. Bom, chegaram à conclusão de que a cobra devia ter pertencido a alguém, devia ter fugido e deve ter entrado pelo sótão por via de uma árvore que ela subiu e que dava para umas das janelas do sótão. A teoria do pai da existência de ratos não se verificou, também porque todos os ratos que ali existissem foram devem ter engolidos. acabado no bandulho desta vizinha esguia. Deverá ter sido assim que ela subsistiu saudável durante aquilo que se julga ter sido 2 anos. Supostamente ela teve 2 anos a viver lá em casa, no sótão. E foi uma equipa de peritos em manuseamento de cobras que foi chamada lá à casa para tirar de lá a cobra. E a cobra agora está num abrigo para répteis. E com isto, lembrei-me de um sketch que eu escrevi há anos. Não tenho grande expectativa sobre isto que eu vou dizer a seguir. Agora não fiquei a pensar: ei, isto vai ser de rir. Não, calma. Mas lembrei-me. Foi para o 5 para a meia-noite. E no sketch há uma família no Natal que está a desembrulhar os presentes à meia-noite. E há um miúdo que abre uma caixa que lhe é dada por um tio meio taralhoco e sai lá dentro uma destas cobras enormes dentro da caixa. E é o pânico na família, tudo aos gritos. E a mãe do miúdo diz ao tio: o que é que fizeste? Então foste dar uma cobra ao miúdo. E o tio, meio atrapalhado, dizia: mas foi o que ele me pediu. Ele disse-me que era uma boa constrictor. E a mãe respondia: não, ele queria Bob o construtor. E o tio dizia: percebi mal, peço desculpa. Pronto. Eu avisei, não tinham grandes expectativas sobre isto. Mas gosto do nome desta cobra. É engraçado. Olha, e ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Tá bem. Amanhã há mais, temos mais pérolas da realidade. Amanhã então, à mesma hora. Agora, é maravilhoso entrar numa casa para limpar.
Eu fiquei com essa história na cabeça. Maravilhoso. Se quiserem ir lá à casa, São ladrões de sujidade. não podem Eles passar roubam. pela rádio que eu até dou a chave. É É na isso, boa, é isso. não é?